A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 7 e versículo de número 16, que diz assim: Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. As palavras de Deus aqui para Jeremias foram palavras fortes, né? Que a gente olha e diz assim: Deus está dizendo para Jeremias não interceder pelo povo. Muitas vezes, irmãos, a gente não tem essa maturidade espiritual de entendermos que tem pessoas que a gente pode orar e tem pessoas que a gente não pode. Porque tem pessoas que estão na mão de Deus. Tem pessoas que é o próprio Deus quem vai tratar. Tem pessoas que é o próprio Deus quem está marcando o encontro. Então, aonde Deus coloca a mão dele, automaticamente eu não posso colocar a minha. Aqui você vai observar que Deus estava dizendo: não ore pelos seus conterrâneos. Não ore por aqueles que você conhece há muito tempo, porque Deus não ia ouvir. Irmã, a gente não pode orar por outras pessoas, claro, nós devemos orar, mas nós também devemos entender que tem pessoas que Deus não quer que a gente ore. Tem pessoas que Deus não quer que a gente interceda. Tem pessoas, arabaia canto, que Deus não quer que a gente pegue a guerra. Tem pessoas que a gente acaba, irmãos, pegando a guerra da pessoa sem perceber. Muitas vezes a pessoa está passando um vento, um deserto, um vale, o qual Deus colocou para tratar. O qual Deus colocou porque a pessoa fez algo que desagradou a ele ou porque ele quer ter um particular. Aí nós vamos lá e colocamos a mão. Pegamos a guerra que não nos pertence. Quantas pessoas aqui estão perdendo batalhas, aramandarai, na própria casa, estão perdendo batalhas na saúde, no ministério, porque colocaram a mão onde Deus não mandou, porque pegaram guerras de quem Deus não mandou. Cuidado por quem você tem intercedido. Ramandaraia cantoraia. Deus disse a Jeremias: não adianta você interceder, não adianta você orar, você vai estar perdendo tempo e desagradando a Deus, porque Deus já havia avisado: não ore por este povo. Quem estava dizendo isso para Jeremias era o próprio Deus, irmãos. E aqui nós vemos que está na palavra, está na Bíblia, que não é todo mundo que a gente deve orar. Não é toda guerra, toda batalha que a gente deve estar pegando. Às vezes você está passando uma batalha dentro da sua casa, aí você começa a ajudar uma pessoa que Deus não mandou, porque você teve pena, porque você gosta, porque você tem apreço, e daqui a pouco as guerras dentro da tua casa você começa a perder, e você começa a enfraquecer, e começa a sentir a mandora e cantaraia, aquilo que a pessoa está passando. Por quê? Porque você colocou a mão na vida dela, onde Deus não mandou. Declare comigo: eu vou ajudar somente quem Deus mandar. Eu vou ajudar somente quem Deus mandar. Você vai ver dentro da Bíblia isso acontecendo também com Jonas. Deus deu uma ordem para ele, dizendo para ele ir para Nínive, ele foi para Tarsis. E aquilo ali deu um grande problema quando ele pegou o navio ali e foi para Tarsis. Muita gente teve perca ali dentro daquele navio. Por quê? Porque Jonas estava ali. Aqui nós vemos que um desobediente, irmãos, aqui nós vemos que pessoas que não estão agradando a Deus são peso na nossa embarcação. Cuidado com os pesos na tua embarcação. Cuidado com os pesos desnecessários, porque às vezes você está passando batalha, querendo ajudar a pessoa, e a pessoa está lá, ó, bem. E você pegando a guerra dela todinha para você. A partir de hoje, não comece a agir por impulso, pelo calor da emoção, mas comece a agir, meu irmão e minha irmã, pela direção do Espírito Santo. Pergunte a Deus: Deus, eu posso ajudar essa pessoa? Deus, é da tua vontade que eu interceda por ela? Quando Deus mandar você interceder, uma coisa, mas enquanto Deus não mandar, não coloque sua mão. Pode ser alguém que você tenha apreço, pode ser alguém que você gosta. Eu quero lhe dizer que aqui, dentre os de Judá e de Jerusalém, estavam os conterrâneos de Jeremias, estavam os parentes de Jeremias. Deus estava dizendo: não interceda por ninguém, eu não quero que você interceda por ninguém, por nenhum desse povo aqui. Nem pelos teus parentes, nem pelos teus conterrâneos, porque era um tratar de Deus com aquele povo. Declare comigo: eu não vou colocar a minha mão onde Deus está trabalhando. Eu não vou colocar a minha mão onde Deus está trabalhando. Irmãos, onde Deus trabalha, a gente não bota a mão. Eu aprendi que tem lutas que é Deus, né, nos moldando, forjando o nosso caráter. Nem toda luta é porque a pessoa pecou, não. Tem lutas que é Deus mesmo que permite para que a gente seja aperfeiçoado, para que a gente seja moldado. Mas tem lutas que pessoas estão colhendo o que plantou. E é nessas lutas perigosas que a gente não pode colocar a mão.
Na luta da colheita, da semeadura, porque não tem esse negócio do homem plantar coisa ruim e querer colher coisa boa. Uma hora a colheita do plantio chega. E quando a colheita do plantio chegar, não interceda. Não peça misericórdia a Deus, não coloque sua mão onde Deus não mandou. Precisamos, irmãos, pedir a Deus o discernimento. O discernimento para a gente não botar a mão na guerra dos outros. Sabe o que acontecer, meu irmão e minha irmã, na nossa vida? A gente começar a perder a nossa batalha. A gente começar a perder guerra. Porque quando eu saio da batalha que eu estou para cuidar da batalha de alguém, eu estou deixando a minha batalha vulnerável. Tem pessoas aqui que estão cuidando do que Deus não mandou. Ramandaraia canto. Tá ajudando quem Deus não aprova que você ajude. Ai, irmã, mas é porque eu gosto dessa pessoa, eu tenho pena, minha irmã e meu irmão. Se a gente for ficar agindo dessa forma, eu tenho pena, a gente vai acabar passando por grandes dificuldades que não era pra gente passar, colocando Jonas na nossa embarcação. Cuide das suas batalhas. E as batalhas que Deus mandar você ajudar alguém, Ele vai se responsabilizar. Enquanto você estiver ajudando a pessoa que Deus mandou, Deus vai cuidar da sua batalha. Mas a partir do momento que você sai da sua batalha e ajuda quem Deus não mandou, ninguém cuida da sua batalha. O que acontece? Sua batalha começa a ficar vulnerável e você começa a perder guerra. Talvez eu esteja nesse momento conversando com pessoas que estão perdendo guerra e não estão entendendo por quê. Deus está dizendo é porque você colocou a mão onde não devia. É porque você está ajudando gente que eu não mandei. O Senhor disse a Jeremias, e não acho que isso é um absurdo não, porque está na Bíblia. Tem muita gente que pensa que ser cristão é ficar orando por todo mundo o tempo todo, e não é assim. Nós devemos sim interceder uns pelos outros, mas com a direção do Espírito Santo, perguntando ao Senhor, Senhor, é da tua vontade? Muitas vezes ajudamos quem pensamos que é coitado, mas por que é um coitado? Por que é uma coitada? Tem um porquê. E se a gente perguntar para Deus, Deus mostra. Se a gente pedir para Deus nos revelar, Ele revela o porquê que aquela pessoa está passando por aquilo. Deus não é injusto não, irmãos. Se for uma luta para forjar o caráter, para moldar, Deus vai levantar pessoas para ajudar. Mas se for uma luta porque está fugindo, porque está desobedecendo, porque fez algo contra o Senhor, porque se levantou para falar o que não devia, não bote sua mão. Não bote para você não ser pego lutando contra o próprio Deus. Declare comigo, eu só vou colocar a minha mão onde Deus mandar. Eu só vou colocar a minha mão onde Deus mandar. Esta palavra é um alerta. Para você ter vigilância. Para você ter cuidado. Cuidado porque você ora. Versículo de número 16. Olha o que Deus diz a Jeremias. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração. Nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Deus estava dizendo a Jeremias, não adianta, Jeremias. Não adianta. Este povo está me desagradando. Este povo não está fazendo o que eu quero. Por isso não bote sua mão onde eu estou trabalhando. Não bote sua mão aonde eu vou tocar. Para que você não atraia para você guerras desnecessárias. Porque, irmãos, o ser humano que se pega lutando contra Deus, sabendo da vontade dele, paga por preço grande, passa por muita luta. Não pague para ver, não, meu irmão. Eu tenho certeza que você lembra, minha irmã, de pessoas que você ajudou, de pessoas que você colocou a mão, que você estendeu, você não consultou a Deus. Eu tenho certeza que todo mundo que está me ouvindo tem alguma experiência ou igual ou parecida. Você estendeu a mão, você ajudou, você fez algo para agradar a pessoa, Deus não mandou, você não consultou a Deus. E quando você viu, olha você passando por processos terríveis. Olha a saúde sendo tocada, olha os filhos ficando perturbados, o casamento quase sendo destruído, porque ajudou quem Deus não mandou. Tem pessoas que começam a ajudar a outra porque tá passando por luta no casamento, aí não se reveste, não reveste a casa de oração, não está preparada, bota a mão onde Deus não mandou e ali começa a atrair para o casamento, de dentro de casa, para a família, aquilo que estava na vida da outra pessoa. Porque, irmãos, o inimigo não brinca de ser quem ele é, não. O inimigo, ele tenta destruir aqueles que estão com Deus. Então, quando ele vê alguém vulnerável, que está botando a mão onde Deus não mandou, ele acha a brecha para entrar e destruir.
Sempre que você for interceder ou ajudar alguém, pergunte a Deus. Deus, é da tua vontade? Senhor, o Senhor está trabalhando lá? Senhor, foi alguma coisa que essa pessoa fez que lhe desagradou ou não? É o Senhor tratando com ela mesmo. Eu posso ir lá, eu posso botar minha mão, eu posso ajudar. Irmãos, se consultarmos ao Senhor, todos os nossos planos serão bem-sucedidos. Se a gente consultar a Deus em tudo aquilo que a gente faz, a gente começa a ver Deus trabalhando ao nosso favor de maneira extraordinária. Mas se a gente consultar a Ele, porque depois a gente não pode querer consultar ao Senhor e querer dizer que foi Deus que permitiu o vento na nossa casa. Ah, Deus, eu vou consultar o Senhor, mas foi o Senhor que fez, foi o Senhor. Deixa eu dizer, não. Você ajudou porque você quis. Você colocou sua mão porque você quis. Você não me perguntou antes, então se você não perguntou algo a Deus antes, ou se você perguntou e não fez o que Deus mandou, você não pode culpar a Deus. Deus pode ter misericórdia de você e fazer o vento cessar. Mas no caso de Jonas, o vento só cessou, a tempestade só cessou ali de açoitar o navio quando Jonas foi lançado dentro do mar. Tem gente que tem que sair da nossa vida. Tem gente que precisa ser cortado, com ramo, raiz e tudo, para não voltar mais. Porque senão é problema, irmãos. Senão, nós passamos por grandes dificuldades. O povo de Judá e o povo de Jerusalém, eles estavam desagradando demais a Deus. Eles estavam fazendo coisas terríveis. E Deus deixou bem claro para Jeremias, não adianta você interceder, porque a sua intercessão não vai salvar o povo rebelde. Eles são rebeldes, Jeremias. Através dessa palavra, o Senhor está dizendo para você, deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar, me consulte antes de você ajudar. Me consulte antes de você fazer algo, para que você não atraia para a sua vida guerras que não são suas. Se você cuidar daquilo que é de Deus, se Deus mandar você orar por alguém, não se preocupe, Ele vai batalhar suas batalhas. Enquanto você está ajudando alguém, Deus está lá cuidando das suas batalhas. Deus está lá lhe dando vitória. Mas, se você vai ajudar alguém que Deus não mandou, e não esqueça, você acaba deixando a sua batalha lá vulnerável. Você acaba deixando a brecha para o inimigo entrar. Enquanto você está cuidando dos outros, o inimigo está entrando na sua guerra e destruindo. Então tome bastante cuidado onde você coloca a sua mão. Tome bastante cuidado em que você ajuda. Pergunte sempre a Deus. Deus, eu posso, é da tua vontade. Se for, me dê um sinal. Se não for também, que o Senhor venha me mostrar. Não é todo mundo que nós devemos, irmãos, interceder. Não é todo mundo que nós devemos orar. Tem pessoas que são rebeldes e estão pagando um preço. Tem pessoas que estão passando por lutas porque elas mesmo plantaram. E dessas pessoas aí a gente não coloca a mão no trabalhar de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por nos responder. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que não é por todo mundo que a gente ora, que a gente intercede, mas sempre temos que pedir a tua direção. Sempre temos que perguntar ao Senhor se é da tua vontade, ó Senhor. Quantas batalhas, meu Deus, quantas guerras, quantas coisas, meu Pai, poderiam ter sido evitadas se o teu filho e tua filha consultassem ao Senhor, se nós consultássemos ao Senhor antes de ajudar alguém, antes de fazer algo. Pai, que possamos sempre lembrar de colocar o Senhor em primeiro lugar, porque a tua direção, Pai, sempre será melhor. Que o Senhor direcione os nossos passos, que o Senhor nos mostre, Pai, a quem devemos ajudar e a quem não devemos. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa nos revelar aquilo que nós devemos fazer, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Ô Senhor, toma cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa, ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, eu creio que o Senhor está direcionando os nossos passos e que o Senhor vai nos mostrar, Pai, que nós devemos ajudar e quem nós não devemos. Meu Deus, eu te peço, meu Senhor, que o Senhor continue trabalhando a nosso favor em nome de Jesus.
Amém. Deus vai dar a direção que você precisa. Sempre consulte ao Senhor. Sempre pergunte a Deus se é da vontade dele você ajudar alguém, se é da vontade dele você interceder, você orar. Não haja pela emoção. Peça a Deus para direcionar os teus passos, assim como Deus disse a Jeremias o que ele deveria fazer, o que ele não poderia também fazer. Deus também vai te dizer o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Amém? Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.